Olá, cooperado! Olá, produtor rural! Seja bem-vindo a mais um episódio do Videocast Coplacana. No último episódio, nós falamos aqui com vocês sobre diversificação de culturas e grãos. Hoje, também dentro desse tema, nós vamos falar sobre comercialização de grãos. Eu estou aqui com dois convidados especiais, especialistas no tema, que vão falar conosco sobre este assunto. Obrigada pela presença, Fábio e José. Nós que agradecemos. Agradecemos também. Imagina, por favor, Fábio, se apresente. Olá, cooperados. Me chamo Fábio Cruz, sou consultor em gerenciamento de risco pela empresa Stonex, pouco mais de 5 anos, formado em agronomia. Comecei minha vida no campo, depois fui para a parte de revenda, hoje eu atuo diretamente na parte comercial de grãos. Bacana. José, por favor. Olá, cooperados, boa tarde, é um prazer falar com vocês. Meu nome é José Valdir, eu estou assumindo aqui, a partir desse ano, a área de grãos, aqui da Coplacana. Minha experiência já é de grandes trades, tenho mais de 30 anos no mercado de commodities, já passei por várias etapas aí em comercialização de grãos, de insumos agrícolas. Bacana. Para a gente iniciar então, a gente vai falar um pouquinho com todos os produtores que estão nos assistindo sobre produção, sobre gestão de risco e também sobre como manter aí o seu negócio mais sustentável. José, por favor, fale um pouco para a gente de qual o panorama geral de soja e milho da produção no Brasil e no mundo. Então, falando dessa safra em específico, é uma safra bastante desafiadora, é uma safra que começou um pouco atrasada em questão de clima. Ela começou no Mato Grosso, ali o pessoal muito apreensivo com plantio. No decorrer do tempo, ela acabou se transformando numa safra ideal. Todo mundo plantou dentro da janela, todo mundo estava muito satisfeito até então. A safra veio muito bem, caminhando para ser uma das maiores safras do Brasil. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim, porque achata um pouco os preços. Mas agora, nesse momento, a gente está vendo o clima um pouco desfavorável em algumas regiões, a região do Mato Grosso, Centro-Oeste, sofrendo com muita chuva, região Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, uma parte do Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina especialmente hoje, sofrendo com a falta dela, né, falta de chuva. Então o cenário hoje está bastante indefinido, é um ano desafiador para quem vai estar colhendo e desafiador para quem vai estar recebendo, padronizando grãos, mandando para Porto. Vai ser um ano de bastante dificuldade, mas um ano que vai dar muito resultado, porque a safra, em termos de volume, está muito bem alicerçada pelo que já construiu até agora. A safra de soja, ela tem números aí grandes, né? As expectativas são altas para a colheita, né? Pensando no milho, a estimativa é de que se mantenha mais moderada essa produção? Então, a produção de milho, ela vai ter uma disputa, né, de segunda safra com o sorgo. E entre outras culturas, Mato Grosso, em especial, região do Vale do Araguaia, está disputando com o gergelim. Então, é uma safra bem disputada em termos de produção, que disputa com o sorgo e disputa com o gergelim. E tem também a disputa, por outro lado, dos compradores, que hoje tem muito comprador processando milho para fazer álcool, né? Então, a gente tem o mercado de álcool de milho, DDG, etc., né? Para a safra de soja, é uma safra planejada de 172 milhões, agora com os intempéries da natureza aí, é uma safra hoje falando em 168, mas assim mesmo é uma safra muito grande. E se plantar dentro da janela, a gente vai ter uma segunda safra muito boa. Né? Uma segunda safra, seja ela de milho, ou sorgo, ou lá no Vale do Araguaia de gergelim, promete ser uma safra grande. Então, para o Brasil, neste ano 2025, a receita desse mercado de agrícola, especialmente soja, milho, sorgo, gergelim, é um mercado assim muito grande que promete ser de faturamentos altos. As expectativas são altas, né? Estão altas para essa safra. Muito boas. Fábio, pensando então nesse cenário global, como a gente avalia aí a questão de preço desses grãos? Como o Valdir falou um pouco, a gente tem uma safra de soja cheia, né? Naturalmente isso tende a achatar os preços. Então a gente tem um cenário global de oferta muito maior do que a demanda para 2025, falando da soja. Então, quando a gente pensa em preços, a gente vê poucas brechas para a gente receber preços maiores do que a gente tem hoje. Com exceções, hoje a gente tem um câmbio influenciando o preço também da soja, mantendo o câmbio estável nos patamares que ele está hoje, a gente tem
hoje uma expectativa de preços subirem ao longo de 2025 menor. Lembrando que, claro, falando do segundo semestre, naturalmente você tem um preço melhor segundo semestre, mas você precisa contabilizar os custos que você tem para levar essa safra colhida hoje para o segundo semestre. Provavelmente isso não vai compensar. Quando a gente olha para o milho, já é um cenário bem mais promissor. Então, nós temos hoje uma demanda extremamente aquecida pelo milho para a produção de etanol. Então, usinas de milho, Mato Grosso do Sul, Goiás, com margens extremamente boas. E a gente tem a questão do milho, da parte da oferta, ela está um pouco com risco, né? Então, talvez a gente não tenha a janela de milho ideal que deveria ter. Se vai chover ou não vai, na safrinha é sempre uma incógnita. Então, do lado da oferta, uma ameaça, do lado da demanda, a gente tem um cenário aquecido. Falando do Brasil internamente. Quando a gente olha para o cenário global de milho, ele permanece bem parecido. Então, uma oferta de milho ao longo de 25 no mundo menor do que a demanda. Então, nós vamos consumir estoques de milho esse ano, falando do mundo, falando do Brasil também, bem possivelmente. José, a geopolítica ela tem impactado, né, nos últimos anos fortemente o mercado agrícola. Né? Quais são os principais fatores globais aí que você acredita que influenciam a comercialização dos grãos? Então, o fator geopolítico, ele, falando de commodities mundiais, né, o geopolítico ele é totalmente impactante. Né? Hoje a gente tem falas do Trump, falas do Banco Central americano, falas do Banco Central brasileiro, inflação na China, são todos fatores que movimentam bastante o mercado. O mercado trabalha com expectativa de médio e longo prazo, né? Então a gente não trabalha, a gente está falando de mercado futuro, sempre. Então o que a gente tem visto é a China sendo bastante rigorosa nas suas compras, esperando definição dos Estados Unidos, da fala do Trump, de taxar ou não as mercadorias chinesas e as suas retaliações, né, que podem vir por conta disso. Mas são grandes fatores. Eu acho que assim, a guerra que está tendo lá na Rússia, que influencia fertilizantes, a China com essa incerteza de mercado, que também tem tido inflação na China, pequena, mas tem, e uma pequena regressão no crescimento chinês, no mesmo momento que tem Trump chegando nos Estados Unidos, e a gente sabe que o histórico do Trump foi sempre disputar com a China o mercado. Então isso é bastante influenciável, um fator de atenção, precisamos estar ligados nesse assunto. Essa taxação de 10% que ela anunciou talvez seja mudada aí no curto prazo, e é um momento de bastante incerteza nesse cenário. Pensando nessa tensão comercial que você comenta de Estados Unidos e China, é uma grande oportunidade para o Brasil ganhar espaço no mercado asiático? Sim, o Brasil já é o maior vendedor, né? O Brasil com 170 milhões de toneladas, Estados Unidos produzindo em torno de 118 milhões de toneladas. O Brasil, para a China, tem uma vantagem muito grande que a gente, diferentemente da Argentina, o Brasil ele produz muito e esmaga pouco, né? O Brasil tem uma capacidade de esmagamento muito baixa em relação à produção. O Brasil esmaga hoje em torno de 40% do que ele produz e exporta in natura mais ou menos aí mais uns 60%, uns 55%. Né? O resto é estoque de passagem. Estados Unidos já industrializa muito mais, a Argentina industrializa praticamente 75% do que ela produz. Então o Brasil sempre vai ser um grande player para a China. A tensão, no passado, ela foi muito boa. Nós vimos prêmios de soja, que hoje é menos 40, prêmio de soja aí é 240, até mais, 250. O Fábio pode me ajudar nisso também. Mas são momentos e oportunidades de estar visto. Por isso que eu estou dizendo que pode ser um grande momento e pode decepcionar. Mas eu acho que o maior ponto de atenção do momento são essa disputa de mercado aí, China e Estados Unidos. Fábio, pensando em todo esse cenário, que dicas práticas você poderia dar aí aos produtores e cooperados que estão nos assistindo para que eles aí consigam, né, proteger as suas margens e para que torne o negócio mais sustentável? Do ponto de vista de gestão de risco, o que todos os produtores precisam entender, eles não precisam ser especialistas em mercado, mas eles precisam entender a tendência. Então, quando a gente pega os principais pontos que movimentam o mercado, a tendência é de um preço de soja menor, que já vem sendo falado há muitos meses, porém o dólar, o câmbio desvalorizou, e isso atrapalhou um pouco essa questão da soja cair. Quando a gente olha para o milho, a tendência de preço é de alta. Então,
eu preciso traçar um plano de comercialização que vai acelerar ou não a depender da tendência. Então, quando você tem uma tendência de baixa, o que a gente recomenda é que você faça comercializações volumes maiores em relação ao que se produz. Quando é o contrário, menores. Mas esse é pensando em tendência e não especialista nos detalhes do mercado. Quando a gente fala da gestão de risco mais detalhada, todos os produtores precisam trabalhar os seus custos. Então é primordial que você tenha uma conta, você tenha um compromisso que deve ser pago, você precisa ter uma receita para juntar com aquele compromisso. Então quando a gente trabalha descasado, a gente está trabalhando 100% no risco de preço. Então, dicas de gestão, trabalhe o máximo possível casado e a gente fala até especule com o que é seu, né? Então a gente paga o nosso compromisso, sobrou, aquele é o volume que eu posso vender ou não. Sempre tenha volumes, lotes de venda. Sempre tenha objetivos de margem, então tem um objetivo de margem bruta 30%, 40%. Se o preço hoje me dá os 30%, 40% que eu desejo para a minha atividade, eu posso acelerar na minha comercialização. E, claro, faça médias. Então, o mercado subiu R$2, R$3. A gente tem lotes de 2, 3 mil sacos, por exemplo. A gente vai fazer média, ascendente. Então, seria dicas básicas para a gente implementar uma gestão de risco e tornar o negócio cada vez mais sustentável. Se fala muito também de contratos futuros, né, que servem aí para proteger as margens. Como isso funciona, Fábio? Os contratos futuros, eles são um compromisso de venda e entrega futura. Então, eu tenho um preço de soja, entrega março 26. Aquele preço que eu vou receber, eu preciso ter um contrato, eu vou entregar aquele produto físico em março 26 e eu vou receber aquele valor em março 26. Tem um ponto bem importante e o Valdir complementa a fala, a gente está olhando hoje já, não é padrão para São Paulo, mas a gente começa a olhar para a safra 26. Então a safra 26 deram, hoje um pouco menos, mas já deram boas oportunidades de começar a projetar uma receita, fazer negócio mesmo para a safra 26, comprar insumo, vender a soja e talvez a sua relação de troca, que até voltando um pouco na questão da gestão de risco, a relação de troca ela é muito mais importante do que preço de soja, preço de reais por saco. Então é literalmente quantos sacos de soja eu gasto para plantar um hectare. Se a soja está 100, se a soja está R$200, eu preciso olhar quantos sacos de soja eu gasto. E essa relação de troca para 26, ela já chegou a ser melhor do que esse ano. Então hoje o produtor ele tem uma coisa, teve em alguns dias atrás, hoje tem ainda um pouco menos, mas ele teve condições melhores de ter que produzir menos soja para pagar as contas do ano que vem. Então a gente precisa olhar para isso também, que é o contrato futuro. Certo. E você, produtor rural, cooperado, principalmente, aqui na Coplacana você tem acesso a diversas modalidades aí de comercialização dos seus grãos. José, nos fale um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. Até vou pegar um gancho do que o Fábio acabou de dizer. Hoje nós já temos grandes oportunidades para 2026. Por quê? Porque a soja sendo valorizada em dólar, o dólar na curva de futuros ele é melhor do que a atual. Então, uma cotação de soja em dólar hoje, se ela for dolarizada hoje, se a gente trabalhar ela ano que vem, ela é um valor de dólar bem mais alto, né? Você tem um dólar de 6 hoje, o dólar do ano que vem vale 6,40. Então, você tem oportunidades. Em paralelo a isso, insumos é a época de comprar, tem as épocas de comprar e travar futuros. Na relação de troca, onde você paga os seus insumos com a própria produção, ou seja, você vai tratar o fertilizante pagar o fertilizante que você comprou para soja, com soja, então é super importante, eu diria até fundamental, que o produtor trabalhe barter, trabalhe olhando para a curva de despesa que ele tem em cima da produção dele. Ou seja, se ele produz soja, quantos sacos de soja eu preciso, ou quanto soja eu estou gastando para produzir 1 hectare. Acho que isso é muito importante, fundamental. Dentro da Coplacana, a modalidade de barter, inclusive quero expandir aqui, barter não é só insumos, né? Nós podemos fazer barter com implementos, nós podemos fazer barter com trator, né? 1, 2 anos, né? 3 anos talvez, nós vamos estabelecer algumas políticas aqui, mas já temos oportunidades para fazer equipamentos, implementos agrícolas, trator, para fazer com barter. Acho que isso é bem importante ser dito, não só insumos. Na área de fertilizantes, a Coplacana
se não é a maior cooperativa do Brasil. Hoje está entre as 10 maiores cooperativas do Brasil que faz aquisição de fertilizantes, de insumos, né? Porque além da área de soja, de grãos no modo geral, soja, milho, sorgo, tem a parte de cana, que ela é a maior fornecedora do Brasil. Então, a força de compra dos insumos dentro da Coplacana é muito maior do que uma revenda que está aí sediada aí, né, nas regiões menores aqui. Então, assim, a gente vê a Coplacana com muita força de compra, com muita força de ter preço para comprar e com as ferramentas de trava de futuros que o Fábio falou, que a gente está planejando para esse próximo ano, para esse ano, na verdade, né, para travar 2026, ou seja, 2025, nas datas mais futuras, vai ser uma ferramenta fantástica para o cooperado no Coplacana. José, pegando o gancho aí, falando da Coplacana, né? Fale um pouco aí para quem está nos assistindo sobre as nossas áreas de abrangência, né? E como a Coplacana dá esse suporte para o produtor de grão também. Então, a Coplacana hoje ela tem lojas no Paraná, tem lojas no Mato Grosso do Sul, tem lojas em São Paulo, em Minas e em Goiás. Então, no sul e sudoeste goiano tem 3 lojas, em Goiás, em Minas, Triângulo Mineiro, tem 2 lojas, estamos indo para a 3ª agora. Então, em todo lugar que tem uma loja Coplacana, a gente vai estar com essa mesma metodologia, trocando por produto, fazendo o melhor negócio na hora de comprar, na hora de fornecer insumos, usando toda a ferramenta que tem aqui em Piracicaba para todas as lojas, mesmo onde a gente não tem armazém. Hoje a gente tem um armazém em Taquarituba, um armazém para ser inaugurado agora próximo mês em Uberaba. No próximo ano nós já estamos com um armazém em Quirinópolis, Goiás, e outros planos que vêm por aí, de mais alguns armazéns, que vai dar muito mais capilaridade para o nosso negócio, onde a região que mais produz hoje, fora do Mato Grosso, né? Além de Piracicaba, né? Aqui da onde a gente fala que nós temos uma unidade de grãos para atender você, produtor rural e cooperado. Pensando nisso, José, quais culturas podem ser negociadas na modalidade barter? Hoje a Coplacana está preparada para fazer sorgo, milho, soja. Mas se tiver outro produto, tem café, né? Tem açúcar, a gente pode trabalhar. Porque a Coplacana hoje tem contato com as maiores trades mundiais e em vários segmentos, né? Então, todas as trades, as grandes trades do mundo, hoje, nós estamos conversando diariamente com elas. Então, tentando capturar o melhor preço, as melhores oportunidades. Então, se tiver algum produto que não seja sorgo, soja ou milho, tragam para a gente que nós vamos buscar alguma oportunidade boa para vocês. Falando de preço e oportunidade, nós convidamos a todos vocês a estarem conosco no Copla Campo 2025, o nosso maior evento aqui da Coplacana, que acontece de 24 a 28 de fevereiro, aqui em Piracicaba, com entrada gratuita. Lá vocês vão encontrar oportunidades comerciais, negociações de barter e muito mais, como palestras e muitas tecnologias. Então, estão todos convidados e não deixem de fazer a sua inscrição através do link que está aparecendo aqui na tela. Fábio, pensando então aí nas tendências e mudanças que nós temos para o mercado de grão para os próximos anos, né? O que você vê aí que vem de novidade? Eu penso em 2 novidades hoje. São novidades que já estão aí para entrarem, já estão entrando na agricultura, mas a primeira é a inclusão. Então a informação hoje é muito mais fácil para todos os produtores. Cada vez você tem empresas melhores em captar informação, em passar essa informação, em trazer uma tendência de mercado. Então tudo isso vem com toda a tecnologia de inteligência artificial, né, de conseguir transmitir, transportar essa informação o mais rápido possível. Então cada vez mais a gente vai ter um mercado justo, com informações em tempo real e a gente negociando isso o tempo inteiro. O segundo ponto que a gente fala bem, mas não está muito consolidado no Brasil, é a questão do ESG, que são políticas sustentáveis. Hoje a gente tem poucos modelos que contabilizam a questão de emissão de carbono, se está reduzindo ou não, mas eu diria que é o futuro. Então até tem uma frase de um gestor de fundo que ele fala que o futuro do agro é digital e verde. Então isso é um fato. E a hora de começar a se adaptar ao ESG é hoje. Por mais que a gente não tenha políticas 100% estabelecidas, isso vai nos deixar na frente, isso vai trazer o produtor à frente no futuro. Então, lá no futuro, você vai receber um crédito, você vai não ser penalizado por uma prática da sua fazenda ou do seu negócio,
lá na frente você vai estar preparado para isso. E é um processo que demora 2, 3 anos, toda a questão de quantificar. Então, diria que essas duas novidades, né? Mais digital e mais verde é o que tem para o futuro aí na agricultura. José, e essas são iniciativas que ele citou, na qual a Coplacana também já está iniciando e dando seus primeiros passos, né? Pensando em ESG e pensando no cooperado no digital. Como você enxerga aí, para a gente finalizar essa parte, de que a Coplacana ela está pensando no futuro e está alinhada aí com as novidades e tecnologias que vêm surgindo? Então, esse é um ponto que o Fábio falou muito importante, né? Você hoje trabalha com crédito carbono, um crédito carbono vale uma boa grana, vale um bom dinheiro. É bom, inclusive, o pessoal dar uma olhada nisso. Certificar a sua fazenda é um trabalho chato, a gente diria que é chato, porque ele complementa muita documentação, é muito burocrático, mas compensa. E é o futuro, que não o Fábio disse. É para frente que se olha, né? E o futuro é verde. A gente tem que pensar nisso. Independente do que dizem politicamente por aí, a gente que não quer ser ONG, não quer nada disso. A gente quer preservação, com conscientização e dinheiro no bolso. Eu acho que é um grande caminho pela frente para percorrer, né? Na questão, onde que a gente está hoje, na questão de comercialização de grãos e tudo, a gente quer alcançar os grandes mercados. A Coplacana vai se preparar nos próximos 2 anos para ter um crescimento robusto, um crescimento sustentável nessa área. Por isso eu citei a construção dos armazéns. A Coplacana entende que o produtor diversificou muito, né? O plantador de cana que começou a Coplacana lá há 76 anos, hoje ele é um produtor rural, ele é um produtor que produz o que realmente compensa para ele e diversifica muita coisa. A Coplacana quer ser o supermercado para esse produtor. O que ele precisar, nós vamos ter aqui, né? Seja em tecnologia, seja em assistência, seja em manutenção de pessoas, treinamento, estar próximo do produtor. A nossa unidade de grão de Piracicaba, que ela é muito visitada, a gente tem um cafezinho muito bom lá. E isso que a Coplacana quer. Vocês perto da gente, a gente oferecendo para vocês o que há de melhor, a gente se atualiza onde for preciso se atualizar e traz isso para vocês. E isso se transformar em negócios lucrativos para as partes. E vamos agora para o nosso jogo rápido. Fábio, eu encontrei aqui uma foto sua no ciclo de palestras do ano passado e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse momento. Esse é um momento bem importante, assim. A Coplacana me convida para falar um pouco de mercado. Então, eu sou gestor de risco da Coplacana e eu acho que faz total sentido como cooperativa eu poder levar o que eu entendo de viés, de mercado, de soja, de milho, para o cooperado. Então, se eu atendo a Coplacana, eu também atendo o cooperado. Então, é um momento que eu me dedico muito para sempre trazer uma informação clara, né? Sem rodeio, né? Mercado isso, aquilo, não. O mercado é assim e o que a gente pode fazer é isso. E eu fico bem feliz porque foi um evento que os produtores, foi o último evento, normalmente o último evento é o que o pessoal está querendo, esperando o churrasco, né? E o pessoal ficou bem animado, assim, me perguntaram bastante e eu tenho um sentimento que eu estou fazendo, que eu estou trazendo para vocês é bom. Então, uma imagem que me traz uma felicidade, me traz uma paz. Bastante troca, você falou um pouco de mercado, né? Foi ali um tempo com vários produtores no qual puderam questionar a você e também conversar entre si sobre o assunto que você trouxe. Sim. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês aí definissem em uma palavra ou em uma frase como vocês veem o mercado de grãos para os próximos anos. Quem quer começar? Vou começar. Eu falei um pouco do futuro da agricultura digital e verde, eu vou adicionar um fator. O produtor brasileiro ele é extremamente profissional em produzir. E o nosso clima é muito bom, a nossa terra é muito boa. E a gente precisa dar um passo a mais, que é se tornar um produtor especialista em comercializar. E é a minha intenção que é trazer cada vez mais isso junto com o pessoal da Coplacana. José? Se fosse para definir uma frase, eu definiria produzam com qualidade, cuidem dos custos e façam gestão do seu financeiro. Dinheiro, o agro sempre vai deixar, mas tem que ser com gestão muito eficiente.
Eu agradeço muito a presença de vocês, com certeza os produtores e cooperados que estão nos assistindo levaram aí ideias valiosas para casa e muitos ensinamentos. Muito obrigada por aceitarem o convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e sempre que precisar, estou sempre à disposição para voltar. Obrigada. Eu agradeço, estou à disposição, foi um prazer estar aqui com vocês. Nos encontramos na Coplacana. E você, produtor rural e cooperado que nos acompanhou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Nós nos vemos no próximo episódio do Videocast Coplacana.